Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. E no episódio de hoje eu tô trazendo o Luciano Pedro, que ele é um nutricionista formado pela Universidade de São Camilo e atualmente ele faz residência em cardiologia. Luciano, seja bem-vindo e para quem não te conhece, se apresente um pouquinho pro pessoal. Muito obrigado pelo convite, Vinícius. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Parabéns pelo projeto. Acho que é uma coisa muito importante a gente divulgar a ciência pelos principais meios de comunicação possíveis. Falando um pouquinho de mim, acho que rapidamente já está ótima essa apresentação que você fez. Meu nome é Luciano, eu tenho 23 anos, o que mais? Sou nutricionista, me formei em 2019 pela São Camilo. Como você falou, eu faço residência multiprofissional na área da cardiologia e eu sou vegetariano estrito há um tempinho. Acho que é isso de mais importante. Eu acho que pra gente começar, acho que seria interessante falar pro pessoal um pouquinho sobre a sua escolha, né, pela nutrição, o que te motivou a seguir, né, com essa paixão pela área da saúde. Se puder contar um pouquinho pra gente. Cara, é muito interessante quando eu paro pra pensar de como eu cheguei na nutrição, porque quando eu paro pra pensar, eu vejo que não tem aquela história, sabe, como se fosse aquela coisa, aquele conto de fadas de que eu sempre quis ser nutricionista. Na verdade, eu sempre quis ser professor. Na verdade, eu sempre quis ser muitas coisas quando eu era pequeno, sabe? Tipo, já tudo que eu assistia, tudo que eu fazia, eu queria ser aquela profissão. Então, eu assistia um filme policial, eu queria ser policial. Eu assistia um filme de herói, eu queria ser herói. Eu assistia um filme que tinha um bombeiro, eu queria ser bombeiro. Mas aí, eu acho que a primeira vez, o primeiro contato da área da saúde, eu acho que com muitas pessoas, eu queria ser, assim como muitas pessoas, eu queria ser médico. E aí, aquela coisa de criança, eu queria ser médico, eu queria ser bombeiro, eu queria ser policial, e aí com o passar do tempo, quando eu entrei lá na primeira série, pequenininho, eu queria ser professor. Aí eu sempre queria ser professor, coloquei na cabeça que eu queria ser professor, e aí essa ideia foi amadurecendo, e eu percebi que realmente eu queria ser professor. Mas eu não sabia exatamente do quê. Quando começou a ter bastantes matérias, ali da parte da quinta, sexta, sétima série, lá na minha escola pública, eu percebi que eu tinha bastante afinidade com português, bastante afinidade com história, geografia, e nenhuma afinidade com exatas. Nada. Quando eu coloco, sei lá, quando começou a fazer divisão com 2 números, para mim já foi o máximo do meu conhecimento, sabe? E aí, eu lembro que eu estava mais ou menos na 8ª série e eu queria fazer alguma outra coisa. E aí, eu acabei fazendo o curso técnico em nutrição, porque eu falei, é o mais interessante aqui. E aí, dentro do curso de técnico em nutrição, lá na ETEC, que eu percebi que eu realmente queria fazer isso. Então, eu acho que foi esse meu amor pela nutrição e esse meu primeiro, talvez essa vontade, esse desejo, veio nesse primeiro contato lá em 2014, onde com as aulas teóricas e práticas eu fui percebendo que eu queria fazer isso para a vida, sabe? Acho que foi ali que eu percebi que eu queria fazer isso, foi no técnico em nutrição, e depois eu acabei realmente percebendo que eu queria fazer isso para a vida e ingressei na faculdade. Você acredita que o técnico, né, te auxiliou, talvez na escolha, como você mesmo disse? Com certeza, porque até então eu queria ser, como eu falei, médico, bombeiro, super-herói, professor, caixa de supermercado, atendente, tudo. Eu sempre quis ser tudo. Mas acho que professor era o que estava mais próximo e foi o que eu quase fui se não fosse o técnico em nutrição. Muito embora eu ainda me veja na área acadêmica e dando aulas, mas talvez não, com certeza voltado para a nutrição e não para história ou geografia como eu estava imaginando. Então, se não fosse o técnico em nutrição e se não fosse esse insight ou surto que eu tive na adolescência, eu não sei onde eu estaria hoje. Talvez eu estivesse dando aula por aí. Assemelha um pouquinho as histórias, né? Porque eu também fiz o curso técnico. Até o momento eu não sabia, né, o que eu gostaria de fazer. E foi a partir do curso técnico também que eu pude ter essa paixão pela nutrição. Então acredito que aí se assemelha um pouco. Então aí eu fiz o curso técnico, né, durante o ensino médio. E eu também, assim como você disse, tenha sido algo importante, né, para fixar a nossa área de escolha. Sobre a questão que eu achei muito interessante que você comentou da parte de vegetarianismo, né?
Como você poderia dizer que iniciou essa vontade, né, de virar vegetariano? Como que foi esse ponto de partida? De modo geral, eu sempre quis ser vegetariano. Não assim, sempre, sempre. Eu não me lembro exatamente o dia que eu tive essa vontade. Mas desde que eu me lembro, assim, das minhas memórias mais distantes que eu tenho, eu sempre tive essa vontade de ser vegetariano. Mas eu mesmo sempre colocava empecilhos. Ah, eu vou ter que fazer todas as minhas comidas. Eu participo, obviamente, da produção e da cocção dos alimentos aqui em casa. Eu pensava que ia me sobrecarregar, porque, como eu falei para você, eu fazia eu fazia o ensino médio junto com o cursinho, depois, desculpa, o ensino fundamental junto com o cursinho, depois o ensino médio junto com técnico de nutrição, então eu achava que ia me sobrecarregar, que eu não ia ter tempo para cozinhar, que ia ser muito difícil, que eu não ia me adaptar. E aí eu falei, quando eu morar sozinho e aí eu tiver o meu tempo, eu penso nisso e eu viro vegetariano de vez. Então, para mim, comer carne era algo mais cômodo, digamos assim, talvez porque estava lá e eu comia, era mais fácil, e eu não tinha muito conhecimento sobre alimentação naquele momento, e para mim era tudo muito mais fácil porque estava ali na mesa já. E aí, eu sempre, para mim, acho que com o passar do tempo e com o meu amadurecimento, fui ficando mais velho, eu comecei a perceber que para mim era muito importante ser uma pessoa consciente do espaço que eu ocupo, sabe? E aí eu parei para pensar que se eu fosse esperar até eu morar sozinho, e aí até eu ter tempo para cozinhar, eu sempre estava postergando essa possibilidade. Eu falei, cara, não deve ser tão difícil assim, não é possível. E aí eu fui pesquisar sobre, e aí eu fui ler sobre, e eu fui assistir coisas sobre, documentários sobre, coisas de fato baseadas em ciência, sabe? Não só em Wikipédia. E aí o que acontece? Eu comecei a ver sobre a exploração animal, sobre como é a vida desses animais, e eu não concordava com aquilo. Eu percebi que eu não achava interessante, e para mim não era justo um animal morrer para eu comer o corpo dele, né? E aí eu decidi que eu ia parar de comer carne e foi literalmente de um dia para o outro, depois de bastante pesquisa, depois de conversar com muitas pessoas, eu falei, não, eu não quero comer mais. E aí foi literalmente de um dia para o outro, não foi uma transição, não foi o que é muito comum e é muito mais agradável, talvez, ou mais simples, um processo mais simples de ser feito, né? Foi algo muito abrupto para mim. Então eu falei, a partir de amanhã eu não como mais carne e estou aqui há alguns anos sem comer carne. E aí depois eu virei ovo-lacto vegetariano, né? E aí com o passar do tempo também eu olhei e eu pensei, cara, eu acho que, não sei, será que leite, ovo também tá legal? Porque eu acho que a minha principal motivação, a principal motivação para mim, talvez, acho que quase com certeza é o meio ambiente, porque tem impactos muito drásticos, né? A agropecuária tem grandes impactos no meio ambiente. E aí depois a ética animal. Então parei para pensar, será que com relação à ética animal, será que a indústria de ovos e de leite está super ok? E aí eu fui parar para pensar, fui parar para ler palestra, congresso e lendo coisas sobre e conversando com pessoas de outras áreas além da nutrição, sabe? Eu percebi que talvez o meu objetivo de ser a pessoa que tem consciência do espaço que ela ocupa, talvez ainda não tivesse adequado. Foi quando eu me tornei vegetariano estrito. Então, acho que foi esse caminho que eu passei. E, por exemplo, né, para quem está querendo aderir, iniciar no vegetarianismo, você teria alguma dica para passar? Tanto na questão de, por exemplo, chegar num dia e cortar tudo, né, de uma vez, como você me disse que fez, ou até mesmo para quem quer ir parcialmente, sabe, para não sentir tanto. Você teria alguma dica para passar? Com certeza. Eu acho que primeiro você precisa ter uma motivação. Porque eu acho que tendo a motivação é mais fácil de você conseguir chegar ao seu objetivo, seja ovo-lacto vegetariano, vegetariano estrito ou vegano, né? Então,
compreenda, entenda, tente buscar qual que é a sua motivação. É meio ambiente, é ética animal, é saúde? O que faz você querer ser vegetariano? Depois eu acho que é muito importante ler sobre, conversar com pessoas sobre, não só nutricionistas, mas pessoas de outras áreas que tenham relação com o meio ambiente, que tenham relação com o seu ponto-chave no vegetarianismo, né? Para você se empoderar sobre o tema, para que você possa ter, digamos, como se fosse um local de fala, entende? E eu acho que o mais importante de tudo é não se cobrar muito. Eu fiz algo mais abrupto, mas eu sou uma pessoa assim, eu sou muito imediatista. Eu acho que é até um grande defeito meu. Então eu costumo ter essas ideias e querer fazer do dia para noite, mas eu acho que talvez para a maioria das pessoas não seja tão interessante assim. Talvez a carne tenha um simbolismo, a alimentação tem muito simbolismo, né? Talvez a carne, os produtos de origem animal tenham memórias afetivas, tenham um simbolismo para a pessoa que não seja tão interessante cortar de uma vez só, né? Então, talvez ser um pouco mais, dar tempo ao tempo, se conhecer e se respeitar e não se cobrar tanto, não se julgar tanto. É normal entender, acho que é muito importante entender que é normal, né, ter o que nós chamamos de recaídas e comer carnes em alguns momentos, mesmo depois de meses ou até anos que você está nesse processo de transição. Eu acho que o tempo é seu, não existe um tempo certo, um mês, 2 meses, de um dia para o outro, um ano. Eu acho que cada pessoa tem o seu tempo e cada pessoa merece ser respeitada. Eu acho que só o fato de você estar pensando em reduzir o consumo de origem animal já é suficiente e já é muito bonito. Perfeito. Acredito que tenha passado, né? Muitas pessoas, né, têm talvez uma crença que para ser vegetariano, foi até um assunto que eu abordei em outro episódio, que para ser vegetariano precisa ser rico. E não foi bem assim, né, que eu percebi pela conversa. Você poderia falar um pouquinho disso? E após isso, falar um tópico que eu acho muito importante sobre a falta de assuntos relacionados a vegetarianismo e veganismo, talvez, né, nas universidades. Com relação a poder aquisitivo, a status socioeconômico, relacionando com vegetarianismo e veganismo, era um tópico que eu pensava. Porque eu sou uma pessoa periférica, eu nasci na Zona Leste, na periferia, e cresci, moro aqui até hoje. E condições socioeconômicas nunca foi, por exemplo, não que eu tenha passado grandes necessidades na minha vida, como muitas pessoas que eu conheço já passaram, não estou querendo dizer isso, né? Mas também não é aquele tipo de pessoa que tinha tudo, ou que tudo que eu quisesse estava de fácil acesso, sabe? Então, eu tinha o conforto necessário, tenho o conforto necessário, e sou muito privilegiado por isso, com toda certeza, mas não era talvez como outras pessoas que poderiam ter acesso a diversos ingredientes, falando de alimentação, né? A diversos ingredientes, a diversos alimentos e algo tão diversificado, pelo custo e pela própria acessibilidade, porque não são coisas que você vai encontrar em mercados da periferia da Zona Leste, por exemplo. Aquelas coisas super, talvez, estigmatizadas numa alimentação vegetariana, shimeji, tofu, não são coisas que você vai encontrar no dia, sabe? E aí, até um dos empecilhos. Eu falei para você que faltava o tempo, né? Que me fazia eu pensar em postergar a ideia de ser vegetariano, próprio espaço, morar sozinho e também dinheiro. Eu achava que vai ser muito caro, eu ainda dependo dos meus... Naquela época que eu era adolescente, eu dependia dos meus pais financeiramente, não queria dar gastos para eles, gastos extras, né? E aí eu pensei, não, vou deixar para depois. E aí eu percebi, na prática, depois que eu parei de comer carne, que na verdade não é caro, né? Eu acho que a ideia, na verdade, para mim, né, é mais barato do que a minha alimentação onívora, de quando eu comia carne, porque é simples. Basta você ter, de modo geral, a grosso modo, um arroz com um feijão ou alguma outra leguminosa, verduras e legumes, e eu estou falando de coisas baratas, né? Que você pode comprar na feira, que tem fácil acesso, na minha realidade, claro, cenoura, chuchu, abobrinha, berinjela, alface, tomate, e alguma fruta ou algum alimento, fonte de vitamina C após a refeição, uma laranja, que é super barato na minha feira, mexerica, e tá show de bola. Entende? Então foi ali que eu comecei a perceber
que talvez esse veganismo cheio de glamour que a mídia divulga, que as redes sociais de alguns, tanto nutricionistas quanto de outras pessoas que divulgam, não era real e não era factível, e talvez seja isso que afaste as pessoas do veganismo, do vegetarianismo, porque elas não conseguem se ver representadas ali, naquela pessoa que acorda às 7 horas da manhã, que toma aquele suco verde, que vai malhar o dia inteiro e come aquele prato com edamame, com vários alimentos que a pessoa nunca ouviu nem falar, e alcachofra, e suplementos, já diversos suplementos, e foto na praia. Quando a pessoa ela acorda às 5 horas da manhã, pega um metrô lotado, um trem lotado, atravessa a cidade, fica ouvindo várias coisas do chefe dela, volta desmotivada para casa, ela não se conecta com essa pessoa, sabe? A realidade dela, talvez quando ela tenta transpor a vivência dela com aquela pessoa vegana, vegetariana da internet, ela percebe, cara, não é para mim, é caro, não é acessível, eu não consigo reproduzir em casa. Mas talvez tem alguns perfis que eu sigo que eu acho muito interessante, que mostram um veganismo acessível para pessoas da periferia. Eu acho que a parte de talvez de se espelhar, de ter pessoas que falem uma língua que você entende, algo que faça sentido para você, foi nessa ótica e nesse desejo que eu comecei a seguir alguns Instagrams, dentre eles o Vegano Periférico, que é muito interessante, não sei se você conhece, são dois irmãos gêmeos que falam de veganismo para periferia, de veganismo acessível. Tem o Xepativismo também, que é um Instagram maravilhoso, que já trabalha outras causas, enquanto, ao meu ver, o Vegano Periférico trabalha com alimentação acessível e algumas outras pautas. O Xepativismo já trabalha com pautas mais ambientais, sobre o engajamento do que está acontecendo no Brasil, no mundo, pensando em agropecuária. Então, eu acho que eu fui me identificando com esses perfis e fui me empoderando sobre a minha alimentação, sobre o que eu considerava ser adequado e certo para mim, sobre o meu padrão alimentar, sobre o meu hábito alimentar e sobre a minha realidade socioeconômica. Eu acho que foi isso bastante. Realmente, na graduação não tem, eu pelo menos eu não sei aqui os ouvintes, se todo mundo tem essa mesma realidade, mas na minha graduação eu não tive muito contato com vegetarianismo, com veganismo. Eu acho que são pontos que são importantes de serem falados e serem discutidos, porque é um público crescente, né? Quando a gente olha estimativas, quando a gente olha projeções, a gente vê que no Brasil, não estou falando nem a nível mundial, no Brasil a gente tem a cada ano, né, o interesse por vegetarianismo, por veganismo vem crescendo, as pessoas elas vêm se tornando, vêm passando por transições para o vegetarianismo, para o ovo-lacto vegetarianismo, para o veganismo. Então eu acho que é importante a gente ter acesso a essa temática dentro da graduação. E também é uma forma, talvez, de empoderar o aluno e fazer com que ele entenda que tudo que ele come, né, e tudo que ele prescreve depois da formação enquanto nutricionista tem um impacto ambiental. Tem impacto social, né, tem impacto econômico, mas também tem um impacto ambiental. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que nós estamos inseridos num ambiente e que nós estamos inseridos, né, talvez, acho que num ambiente de modo geral, onde todas as nossas escolhas têm impactos. E que esses impactos a longo prazo, e quando nós pensamos que é um impacto de um número grande na população brasileira, na população mundial, eles vão ser revertidos em alguma coisa. Seja em coisas positivas ou coisas negativas. Sim, com certeza. E eu acho legal a gente trazer esses tópicos, né, à tona, principalmente para quebrar esse paradigma da questão financeira, né, sobre o vegetarianismo e veganismo, do que a gente acaba vendo, igual você comentou, né, em diversos Instagrams, acaba vendo esse luxo, e que na verdade pode ser simples, né, algo simples e que pode mudar a vida, né, da pessoa para melhor. Luciano, falando um pouquinho agora da parte da residência, né? Como que você falaria que você escolheu, né, entrar nessa área? E principalmente na residência na parte cardiológica, né? Eu comecei a querer fazer residência durante a minha iniciação científica. Eu fazia iniciação científica
E aí eu trabalhava com pesquisa básica, com animais, muito interessante, achei incrível, aprendi muito. Foi, acho que talvez o momento que eu mais cresci, assim, em ciência, porque até então para mim era tudo muito abstrato, sabe? O que faz um cientista? Tinha aquela visão que todo mundo tem, sabe? De imaginar uma peleca com pipeta e com tubos de ensaio virando algum líquido e explodindo no laboratório. Então, para mim era essa visão que eu tinha. E aí eu fui ver que o cientista, foi o momento que eu mais humanizei a ciência, sabe? Que eu vi que é algo que está em todos os lugares e que é possível várias pessoas serem cientistas, né? Para mim, o cientista nascia um gênio e ele era escolhido ali e ele já nasceu para isso. Mas durante a iniciação científica, com pesquisa básica, com animais, no meu projeto eu não via a nutrição em foco. Eu queria ver a nutrição em foco. Eu queria fazer pesquisa, talvez, clínica. Só que lembra que eu falei para você que eu sempre quis dar aula e isso ficou na minha cabeça, ficava na minha cabeça que eu quero dar aula, eu quero ser professor, ensinar, entre aspas, ensinar, né, porque eu não ensino ninguém. E aí eu quero ser professor, e eu decidi, eu quero ser professor. Mas aí durante a graduação eu percebi que eu sempre gostava mais das aulas dos professores que tinham experiência prática. Todos os professores na graduação foram muito bons, mas eu gostava mais daqueles que trabalharam em hospital durante alguns anos e depois fizeram mestrado ou doutorado ou ambos e depois foram dar aula. E eu pensei, cara, eu acho que eu quero, então, se eu quero ser um professor, eu quero ser, talvez, eu quero me inspirar nos melhores professores que eu tive. E aí eu pensei, eu vou fazer então alguma coisa, eu vou entrar no hospital. Mas eu pensei, será que é fácil entrar no hospital, recém-formado, sem entrar na pós-graduação direto, sem ser o estágio? Aí eu falei com algumas pessoas e as pessoas falaram que não. Eu fui olhando as vagas que tinha e eu vi que 6 meses, um ano, até mais, ou pós-graduação. E a maioria das vagas pediu os dois, pós-graduação e experiência prática. Eu falei, gente, mas como assim? Como é que eu vou? Se toda vaga pede experiência, como é que eu vou trabalhar? Se toda vaga pede uma experiência antes. E aí eu descobri a residência, eu nem sabia que existia. Eu descobri no Simponutri, tinha um stand ali de residência. Eu falei, que isso, gente? Residência para mim era médica. E aí eu fui pesquisar sobre, eu vi isso era mais ou menos um ano e meio antes de terminar a graduação. Estava no quarto semestre, terceiro semestre, acho que quarto semestre. Eu fui pesquisar sobre e decidi que eu queria fazer residência, então, porque eu achei que era uma experiência prática, né? Porque a residência é uma especialização lato sensu, mas que tem 80% prático e 20% teórico. Então, era o útil agradável. Eu tinha experiência prática e tinha o título de especialização, de especializado no final, né? E aí eu falei, vou fazer residência. Aí o segundo passo foi em quê? Porque eu sempre gostei de tudo com relação à nutrição clínica, né? Com relação à nutrição clínica, eu sempre gostei de mas eu gostava de, oncologia eu gosto. Eu comecei a pensar, eu percebi que, nas aulas de fisiologia eu gostava mais do sistema circulatório. Nas aulas de patologia, eu gostava mais das doenças cardiovasculares. Na aula de dietoterapia, lá com a professora Luciana Trindade, eu amei cardiologia. E aí eu fiz um estágio no ambulatório de lípidos da Unifel, e foi a hora que eu decidi fazer cardiologia, comecei a prestar residência, eu passei em outras áreas, né? Eu prestei para outras áreas, nefrologia, oncologia, paciente crítico, mas eu decidi cardiologia porque realmente era aquilo que eu queria seguir, sabe? Como especialização. Se você pudesse, né, por exemplo, tem alguém querendo ingressar agora, você poderia dar algumas dicas pro pessoal que tá querendo ingressar, talvez que está perdido, né, não sabe por onde começar? Eu acho que talvez 2 pontos. Talvez a pessoa que ainda não está terminando a faculdade e a pessoa que já terminou ou que está bem próximo. Para a pessoa que não terminou a faculdade ainda, que está no começo, na metade da faculdade, eu acho que o mais importante é se preparar o seu currículo. Porque currículo conta bastante, não é a única coisa que conta, e não é só o currículo que conta. Eu conheço muitas pessoas que não tinham todas as pontuações do currículo e passaram na residência. Mas, se você tem a oportunidade de ter um extra, por que não, né? Então, se você ainda está lá no terceiro, quarto, quinto semestre, pensa no que você quer fazer. Eu quero fazer residência. Ok, mas em quê? Em cardiologia, em nefrologia, em paciente, né, que é cuidados intensivos, na UTI, nefrologia,
gastro, olha, decide. Ou pelo menos umas 2, 3 opções. Não sei ainda, depois eu decido, mas eu penso em 2 opções. Tenta ver depois aonde que você quer fazer, é hospital público, é privado, é no HC, é no Hospital São Paulo, é no Sírio-Libanês, no Albert Einstein. Olha os editais e olha o que tem de currículo. Vê se você pontua bem, se você não pontua, vê o que dentro do seu tempo, da sua realidade, da sua condição financeira, de tudo que você pode fazer ali. Eu consigo fazer um curso, eu consigo tentar ir atrás de uma iniciação científica, eu consigo ir atrás de alguma palestra para assistir, alguma liga, participar de alguma liga, alguma coisa do tipo. E aí você vai preparando o seu currículo, e quando você chegar lá na frente, quando você chegar para terminar a residência, né, você já tem um ponto extra. Agora, se você já está no último semestre ou já está formado, talvez essa parte do currículo já passou, né, porque é o que você fez durante a graduação. Mas eu acho que sempre ler os editais, eu acho que é o mais importante. Ler atentamente o que vai cair nas provas, porque toda prova tem um edital e a maioria das provas elas colocam que vai cair ali. Eu acho que o mais importante é ler atentamente esse edital e ter um cronograma de estudos, né? Como eu disse, novamente, dentro da sua realidade, dentro do seu tempo, dentro daquilo que você pode fazer. Se você puder estudar, dedicar algum tempo para essas provas, eu acho muito importante. E eu acho que o mais importante é não se cobrar novamente. É óbvio que você precisa tentar estudar um pouco, entender quais são suas limitações, entender aonde você pode melhorar um pouco, fazer as provas anteriores, conversar com pessoas que já passaram naquela prova que você quer tanto passar também. Mas eu acho que não se cobrar tanto, sabe? Porque foi o que aconteceu comigo e eu sempre falo isso para todo mundo. Eu me cobro muito e eu me cobrei muito durante as provas de residência porque eu queria passar, eu precisava passar, porque eu não sabia o que fazer se eu não passasse na residência. Não foi bom em alguns aspectos. Então, não se cobrar tanto, aproveitar o momento, entender que tudo na vida é passageiro e que a vida ela se ajeita com o tempo, sabe? Então, tenta viver o hoje e não viver só focado no futuro. Perfeito. Belas dicas, né, para quem tá querendo iniciar, né, nessa parte de residência. Acredito que foi muito valioso. Eu acho que pra gente fechar com chave de ouro nesse quesito da residência, você poderia falar um pouquinho sobre a rotina, até mesmo para quem não conhece, saber um pouquinho melhor? Então, a residência, ela é uma especialização lato sensu. Ou seja, é uma especialização como qualquer outra que você pode encontrar. Então, geralmente, o que a gente faz, de modo geral, né? A gente sai da graduação e escolhe alguma área para se especializar. Eu quero me especializar em materno-infantil, eu quero me especializar em nutrição clínica, em UAN, em marketing, esportiva. E aí a pessoa vai lá e prova, uma análise de currículo e começa a fazer uma especialização, que pode ser paga ou não, pode ser um processo seletivo, onde a pessoa ela passa e por aí vai, né? E geralmente o modelo dessa especialização, não são todas, né, mas algumas delas, é aquele modelo bem parecido com a faculdade, onde o aluno ele vai até o local, se for presencial, ou ele assiste uma aula, se for EAD, e tem rotina de estudos, o conteúdo é passado pelo professor, aquela coisa mais expositiva, sabe? Que tem provas, avaliações. É como se fosse uma extensão da graduação, só que talvez numa carga horária menor, né? Porque são 2, 3 vezes na semana, uma vez na semana, e durante 1, 2 anos. É o mesmo, como eu disse, é o mesmo título da residência, é uma especialização lato sensu. Mas a residência é uma especialização em serviço, é uma especialização prática. A carga horária, de modo geral, são 12 horas diárias, 60 horas semanais. Então, no Hospital São Paulo, onde eu atuo, são 12 horas de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Como que serão distribuídas essas 60 horas semanais vai de hospital para hospital. Lá no hospital, que eu trabalho, são de segunda a sexta, das 7 às 7, com plantões nos finais de semana, aos sábados ou aos domingos, em média de geralmente 2, na verdade, agora, de 2 a 3 plantões por mês. Plantões de 6 horas. E aí tira essas folgas na semana quando você dá plantão.
E como funciona, né? Então, a residência, como eu disse, é um ensino em serviço, e aí você tem algumas áreas. Você presta para alguma área específica ou para uma área menos específica. Tem alguns lugares que você tem, por exemplo, residência em nutrição clínica, onde você vai passar por todos os setores do hospital, desde enfermarias e UTIs, de diversas especialidades. Onco, gastro, cardio, paciente crítico e por aí vai. E tem residências mais de alguma área de concentração específica. Então, residência em cardiologia, residência em gastrologia, residência em paciente crítico, residência em nefrologia e por aí vai. Em urgência e emergência. E tem residência uniprofissional, que você trabalha só com os profissionais da sua respectiva profissão, da nutrição, por exemplo, ou residência multiprofissional, que é o meu caso, onde você trabalha em associação com diversos profissionais. Então, eu prestei para residência em cardiologia, e aí, indo especificamente agora para a residência em cardiologia lá na Unifesp, a gente tem vivência em enfermaria e também em UTI. No primeiro semestre do R1, a gente fica nos setores da cardiologia. Então, nas enfermarias de cirurgia cardíaca, na UTI de cirurgia cardíaca, nas enfermarias de infarto, de insuficiência cardíaca, nas UTIs coronarianas. E aí a gente roda um mês, a gente chama de roda, né? A gente roda um mês em cada um desses setores. A partir de agosto, os R1s têm que montar mini-equipes. E essas mini-equipes são formadas por pelo menos 3 profissionais de profissões distintas. A minha mini-equipe é formada por mim, nutricionista, uma enfermeira, uma fisioterapeuta, uma psicóloga, uma farmacêutica e uma dentista. E aí, essa mini-equipe, no meu caso, de 6 pessoas, ela vai rodar em vários setores do hospital que não estão relacionados necessariamente com a nossa área de concentração, no caso, a cardiologia. Então, a gente rodou no pronto-socorro, nas UTIs do pronto-socorro, depois a gente rodou na pneumologia, onde era só Covid-19, UTI da Covid-19, depois a gente foi para transplante, depois para nefrologia, depois a gente foi para UTI geral, que é o programa de cuidados intensivos, e agora eu voltei para cardiologia e em fevereiro eu vou de novo para o pronto-socorro, mas agora para o corredor, que não é um setor, mas é onde os pacientes, infelizmente, eles ficam no corredor do hospital, e para o setor de cuidados paliativos. E aí depois eu viro R2. Então, você percorre por diversas áreas, né? Acho que igual você falou, né? A importância desse trabalho multiprofissional. Isso. É um trabalho multiprofissional com visitas multiprofissionais. A gente é responsável por cuidar da terapia nutricional do paciente, independente da via, terapia nutricional oral, interal ou parenteral, é de responsabilidade do nutricionista. Então, a liberação das dietas, seja a dieta interal, a dieta oral, a suplementação, tudo isso é de responsabilidade do nutricionista. A avaliação nutricional, o registro em prontuário eletrônico, a participação em visitas multiprofissionais, é o que é... E também a elaboração, a participação das aulas, né? As aulas teóricas, e a elaboração de um trabalho de conclusão de residência, que é o TCR. Então, são essas atribuições, as minhas atribuições de qualquer residente da área de nutrição. Muito bom, Luciano. Agregou bastante para o pessoal que está nos escutando, principalmente na questão que a gente comentou, né, da mistificação do vegetarianismo e veganismo. A gente passou pela parte de residência, né, passando diversas dicas importantíssimas para quem quer iniciar e finalizando com a questão da rotina. Luciano, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no programa. Se você tem alguma coisa para falar, última coisa para falar pro pessoal? Eu acho que, de modo geral, assim, se eu pudesse deixar alguma mensagem, eu acho que é muito importante. Vou repetir, que a gente não se cobre tanto e que a gente não se compare tanto. Eu acho que cada pessoa, eu acredito nisso, né? Cada pessoa ela tem o seu espaço na Terra e eu acho que cada um de nós, além de ter o nosso espaço, né? Nós temos uma capacidade de alcançar os nossos objetivos. É claro que existem intempéries que vão nos alcançar ao longo desse caminho. É claro que a vida ela é completamente
A gente não consegue controlar o que vai acontecer na nossa vida, e nossos planos vão mudando ao longo do tempo. Mas eu acho que o ser humano ele tem essa mania de se comparar com os outros e de espelhar a nossa vida, né, no reflexo do outro. De, cara, se ele fez aquilo, eu consigo também. Se ele chegou ali, eu quero chegar também. Eu acho que é muito importante a gente não se comparar, porque a vida, muito embora, como eu disse, eu acredito que cada um tem espaço, ela ao mesmo tempo, ela pode não ser... Acho que não é justo com a gente fazer isso. Então, eu acho que não se comparar no ambiente profissional, né, e ter os seus objetivos em mente, mas sem se comparar com ninguém e não se cobrar tanto ao mesmo tempo que você tenta, com as suas ferramentas, dentro daquilo que é acessível para você buscar, né, tentar alcançar esses objetivos, eu acho que é a melhor coisa possível e talvez a mensagem que eu deixaria. Eu acho que eu falo isso porque talvez seja uma mensagem que eu deixaria para um Luciano do passado, um Luciano de 1 ano atrás. Não se cobre tanto, não se compare tanto e tente viver hoje. Muito bom. Luciano, para finalizar, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, você poderia passar para o pessoal? Claro, o meu Instagram é luciano.pedro_. Eu tenho LinkedIn também, se alguém quiser. O meu Instagram não é profissional, mas eu compartilho bastante da minha rotina de residência lá. Então, repetindo, @luciano.pedro_. Eu tenho o LinkedIn, que está como Luciano Pedro, lá é um pouco mais profissional. Tem o Facebook também, Luciano Pedro, e acho que é isso. Eu tenho um e-mail também, se vocês quiserem conversar, mandar alguma mensagem, dica de residência, prova. Eu tenho 2 e-mails, eu tenho pedro.luciano@unifesp.br e eu tenho silva.lpjr@gmail.com. Perfeito. Muito obrigado, Luciano, pela participação. Foi um podcast que agregou bastante o pessoal. E é isso, muito obrigado. Eu que agradeço, Vinícius, pelo convite. Sucesso pra você. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Lembrando que ele está disponível em todas as plataformas de áudio, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.